A Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresentou um programa imperdível, programa Espírito, Evangelho em Espírito e Verdade, com Marcos Di Mário, do Rio de Janeiro. Nós queremos lembrar que essa programação da Web Rádio Cristo Consolador e da Web Rádio Estação da Luz, apresentados, reproduzidas aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, tem um objetivo: divulgar a doutrina espírita. Nós fazemos essa divulgação para que você encontre no mesmo lugar aquele material espírita que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer. Mas não tem fins lucrativos no nosso trabalho. Nosso propósito é divulgar a doutrina. E aí convidamos você para mais esse programa. Programa Espírito, Evangelho em Espírito e Verdade, Sermão da Montanha, Se Teus Olhos Forem Bons, com Marcos Di Mário, na Web Rádio Cristo Consolador. Imperdível esse programa. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Olá, paz em seu coração. Como é bom estar com você em mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos conversar sobre os ensinos de Jesus, o trabalho dos apóstolos do Mestre, a história do Evangelho, tudo através dos princípios que formam o Espiritismo e também através das revelações mediúnicas. Nosso programa inicia sempre com um estudo sobre Jesus na visão espírita, e nós temos aqui desdobrado Jesus na educação, como realmente trabalhar Jesus no campo educacional, seja na família, seja na escola. Você pode participar, estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo pela Web Rádio Cristo Consolador, através do seu canal no YouTube. Então, acesse, esteja aí nos acompanhando e não esqueça de fazer o seu comentário, enviar a sua pergunta que estaremos aqui colocando no ar. Muito bem, hoje o tema mais específico sobre essa questão de Jesus e a educação é os ensinos morais de Jesus na educação. E nós vamos compreender que todos os ensinos morais de Jesus têm por base 3 princípios. Ou seja, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele exemplificou, seguem 3 princípios que podemos assim enunciar. Primeiro princípio: amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo princípio: amar ao próximo como a si mesmo. Terceiro princípio: fazer ao outro somente o que gostaria que o outro me fizesse. Portanto, são 3 princípios e 3 princípios universais. Eles não pertencem exclusivamente a nenhuma religião. São 3 princípios que podem ser perfeitamente aplicados através de qualquer visão religiosa, através de qualquer filosofia espiritualista. Tem que ser espiritualista, porque o primeiro princípio nos remete a acreditar na existência de Deus enquanto Pai e Criador. Portanto, algo acima do próprio ser humano, acima da matéria. Mas os princípios são universais. Ora, tudo aquilo que é universal pode ser trabalhado na escola. Mesmo na escola pública, na escola laica, não religiosa, porque estamos falando de princípios que embasam a educação numa visão mais espiritualista. Portanto, é possível, sim, trabalhar isso, tirando desses princípios as consequências morais, porque os ensinos de Jesus são essencialmente de ordem moral, e tanto para o ser humano individualmente,
quanto para a humanidade de forma coletiva. E se nós colocarmos em prática, tanto nos estudos, então aqui nós teríamos a teoria, mas também nas vivências, esses 3 princípios, eles vão estabelecer uma nova ordem nas relações de convivência entre nós, seres humanos, e vão gerar harmonia, equilíbrio, cooperação, paz e felicidade. Vamos então estudar melhor os 3 princípios? Vamos ao primeiro, recordando: amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, é claro que aqui, como já dissemos, fica implícito um pensamento espiritualista sobre a vida. Agora, o Espiritismo vem nos esclarecer que esse amar a Deus acima de todas as coisas não é dogmático, não é e nem pode ser irracional. Muito pelo contrário, porque o pensamento espírita se baseia na fé raciocinada. Nós cremos, nós acreditamos na existência de Deus, porque os fatos estão ali nos mostrando que, de fato, Deus existe. Eis aí o universo, a natureza esplendorosa, tudo nos leva a crer na existência desse ser maior, absoluto, perfeito e que denominamos por Deus. Portanto, é uma crença racional, não é mística, não é dogmática. Mas antes de continuarmos aqui, olha só, nós recebemos aqui a mensagem da Kátia Chamon, está aqui nos dizendo, dando um oi aqui, está aqui nos acompanhando e estudando. Oi para você também, Kátia. Kátia, querida amiga, que faz parte também do nosso grupo de estudo do Espiritismo na internet. Muito bem. Mas dá para estudar Deus através de uma ótica científica? Se colocar a ciência aqui, com certeza. Vamos olhar para o universo, que é constituído de bilhões de astros, galáxias, vias lácteas. E vamos nos perguntar, por que só o planeta Terra tem vida? Ou teria vida? E por que esse universo tão magnífico, tão grandioso, segundo os nossos cientistas, sempre em expansão, como ele poderia ter surgido através do acaso, de uma explosão de elementos energéticos? Mas de onde vieram esses elementos energéticos? Isso segundo a teoria do Big Bang. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos ver que nós, seres humanos, temos o poder, por assim dizer, de transformar, mas nós não temos o poder de criar. Para nós é impossível criar uma semente de uma flor, de uma planta, de uma árvore. Nós manipulamos as sementes geneticamente, mas não conseguimos criá-las. Nós exploramos os recursos da natureza planetária, mas não temos nenhuma condição de criar esses recursos. Quem criou, então? E aí, então, o raciocínio, através dessas pesquisas, vão nos levando, então, a Deus. Claro que outras religiões o denominam com outro nome, mas ter essa crença nos faz, então, entender que o acaso não pode existir. E sendo Deus Pai e Criador, portanto, perfeição absoluta, a sua lei, que rege todo o universo, toda a vida, tem que ser uma lei perfeita. É um mundo de estudo maravilhoso, ao qual Jesus nos lança quando vem para nós para reforçar aquele ensino que está lá, nos 10 mandamentos, que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Os professores na escola têm que tomar apenas o cuidado de não querer incutir nos seus alunos a sua visão sobre Deus, os seus dogmas religiosos sobre Deus.
Nós temos que conversar sobre Deus de uma forma geral, enquanto Pai e Criador, enquanto ser perfeito, incriado, origem da vida. E aí, então, nós temos realmente um mundo bastante profundo para estudar. Vamos destacar agora o segundo princípio da educação, segundo nosso Mestre Jesus. E esse princípio, vamos recordá-lo, é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, em várias ocasiões, aproveitou as circunstâncias para reforçar esse ensino da necessidade de nos amarmos, da necessidade de aprendermos a nos amar. Aliás, esse é um pilar da educação. Você já ouviu falar dos pilares da educação? Se não ouviu, coloque depois aí na internet, dê uma olhada lá, pilares da educação. Logo vai aparecer aí o trabalho realizado então pela Unesco, através de um grande educador francês, que nos entregou 4 pilares da educação. Mas nós estamos acrescentando um pilar aqui, porque ele não falou deste: aprender a amar o próximo, aprender a amar o seu semelhante, aprender a amar o outro. Esse princípio educacional estabelecido por Jesus é muito importante, porque nós sabemos, nós que estudamos a educação, que o amor é o fundamento da educação. Não existe educação fora do amor. Mas, infelizmente, preconceitos, discriminações gerados pelo nosso egoísmo e o orgulho têm deturpado o que seja o amor. E muitos educadores, enveredando pelas ideias materialistas, simplesmente descartaram da educação o amor. Mas lembremos que somos todos seres humanos, que na escola também todos somos seres humanos, interagindo, pessoas com pessoas. E onde existem pessoas, existem relacionamentos, não apenas intelectuais, mas afetivos. Como fazer esses relacionamentos numa terra estéril? Não é possível. É preciso ter sentimento. E aí entramos no amor. E como somos necessitados desse aprender a amar o nosso próximo, que tem os mesmos direitos que nós temos. Porque se eu sou um ser humano, ele também é um ser humano, independente de crença religiosa, de status social, de cor da pele, etc., etc. Porque essas coisas são humanas e transitórias, porque todos somos espíritos imortais, vindos do mundo espiritual, e a ele retornaremos fazendo a nossa caminhada evolutiva. Portanto, quando aprendermos a trabalhar o amor ao próximo, nós vamos ter ganhos fantásticos na educação e lá na escola. E esse princípio também não tem nada a ver especificamente com esta ou com aquela religião. Destaquemos agora o terceiro princípio, que particularmente eu chamo de regra de ouro da educação. Aprender a fazer ao outro somente o que gostaria que o outro me fizesse. Essa regra, quando ela for efetivamente aplicada, vai solucionar a maior parte dos problemas sociais. Porque eu vou me movimentar sempre querendo fazer ao outro, seja ele quem for, apenas e tão somente o que eu desejaria, o que eu gostaria que ele, de fato, me fizesse. Nós vamos estabelecer a justiça aqui na Terra. Vamos estabelecer a paz, a cooperação, no lugar dessa competição desenfreada. Portanto, essa regra, esse princípio, ele é básico no campo da educação e que Jesus veio nos ensinar. Então, lembremos, trabalhar o amar a Deus acima de todas as coisas,
o amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro somente o que gostaria que o outro me fizesse. São 3 princípios universais que embasam todo o trabalho do nosso Mestre Jesus, a sua visão sobre a vida, nós, seres humanos, e, claro, sobre a educação. E esses princípios precisam ser trabalhados tanto na escola quanto na família e, claro, em todos os ambientes e todas as relações que temos em sociedade. Vamos aqui recebendo também a mensagem da Sônia Mota Castro. Está nos dando aqui boa tarde, muita luz e paz para todos nós. Ela é de Feira de Santana, Bahia. Um abraço a você, Sônia Mota. Uma boa tarde também, e que nós possamos estar juntos aqui até o final do nosso programa. Bem, então, acabamos de conhecer os princípios educacionais que embasam os ensinos morais de Jesus, mostrando, então, que eles podem ser estudados, trabalhados e aplicados na escola. E que, para fazer isso, a escola não precisa ser confessional, ela não precisa ser religiosa, porque estamos falando aqui de princípios universais. Mas nós vamos continuar essa conversa na próxima semana. E isso porque ainda temos muitas abordagens a fazer sobre o nosso Mestre Jesus. Mas não ficamos só na teoria, porque agora, em verdade, nós vamos passar para o Sermão da Montanha, que é um discurso pedagógico realizado pelo nosso Mestre Jesus e que sintetiza toda a sua visão educacional sobre o ser humano. Nós estamos acompanhando, então, a narrativa que foi consignada, que foi escrita, lembrada por Mateus. Mateus, lembrando aqui, Mateus ou Levi, que foi discípulo do nosso Mestre Jesus. Mateus redigiu, transcreveu o Sermão da Montanha no seu Evangelho, abrangendo os capítulos 5 e 6. Hoje nós vamos destacar do capítulo 6, os versículos 22 e 23, que são os seguintes. Vamos abrir aspas. São teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Fechando aspas, essas são palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Mas como entender essas palavras do nosso mestre? O que ele quis dizer isso? Luz dos olhos, que representam o corpo, mas que história é essa? Bem, nós encontramos na literatura espírita explicações realmente muito boas a respeito desta passagem do Sermão da Montanha. E entre essas explicações, nós vamos destacar uma que nos é dada por Richard Simonetti, querido trabalhador da seara espírita, já retornado ao mundo espiritual, que, aliás, tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, de interagir com ele, Richard Simonetti, que era lá de Bauru, no estado de São Paulo. E aproveitamos para enviar a ele, onde ele esteja no mundo espiritual, as nossas vibrações de paz, de amor e de carinho. No seu livro A Voz do Monte, com base, claro, na visão espírita da vida, Richard Simonetti vai agora aqui traçar um estudo sobre estas palavras de Jesus que vão acender a luz no nosso entendimento. Então, vou abrir aspas aqui, porque eu vou passar a palavra ao nosso Richard Simonetti, quando ele conversa conosco no capítulo aqui do livro, que ele intitulou de Maneira de Vestir. Bem, abrindo aspas. Quando Jesus diz que da maneira como usarmos os olhos vai depender o fato de nosso corpo estar em luz ou trevas, não está apresentando uma simples imagem poética,
mas reportando-se a uma realidade confirmada pela doutrina espírita e constatada pela própria ciência. Há correntes magnéticas que circulam pelo nosso organismo, obedecendo ao comando da mente. A natureza desse magnetismo está essencialmente subordinada à estrutura de nossa personalidade, o que somos, o que pensamos, o que almejamos. Diante de pessoas em desajuste, os médiuns videntes observam nuvens escuras, densas, pesadas a envolvê-las. São aquelas criaturas negativas, míopes espirituais que enxergam tudo errado, envenenando-se com o magnetismo deletério que acumulam em si mesmas. O homem justo, íntegro, espiritualizado, pleno de equilíbrio e serenidade, lhes oferece a visão inesquecível de uma atmosfera luminosa, suave, reconfortante. É que pessoas assim, habituadas a observarem os aspectos positivos da existência, empolgadas por propósitos de aprendizado e renovação, vestem-se de luz. Fechando aspas, então essas são as palavras de Richard Simonetti no livro A Voz do Monte. Aliás, para fixar aqui, embora esta aqui seja uma edição antiga da Federação Espírita Brasileira, hoje a capa está diferente, este é o livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte. Bem, Simonetti vai estar nos trazendo aqui uma verdade estudada cientificamente pelo Espiritismo, que é o magnetismo e a força do pensamento no direcionamento dessas energias magnéticas, dessas energias fluídicas. A nossa ciência está chegando junto dessa informação, desse estudo do Espiritismo, porque hoje os cientistas já reconhecem a força do pensamento nos estudos telepáticos. Hoje, os cientistas já reconhecem que o nosso organismo biológico, físico, ele é suscetível, vamos marcar bem isso, ele é suscetível de sofrer influências das nossas emoções, que surgem através dos nossos pensamentos. Para ficar bem claro isso, certa vez, um amigo me telefonou, meio que desesperado, dizendo que estava cheio de dores, cheio de problemas, que talvez estivesse tendo um infarto, e nós o acompanhamos até o hospital. Lá, feita uma bateria de exames, o médico chegou à seguinte conclusão: meu amigo, seus exames estão normais. O senhor não tem nada. Agora, o senhor passou por um estresse muito violento? Aí ele, então, olhou para o médico, e eu estava acompanhando, e disse assim, bem, não, de fato, lá em casa, eu briguei com a minha esposa, nós nos desentendemos de uma forma muito séria, e foi a partir daí que o senhor começou a passar mal, não é mesmo? Isso mesmo. Pois é. Portanto, as suas dores, todas as suas sensações orgânicas são de fundo emocional. O máximo que eu posso fazer com o senhor é lhe passar a receita aqui de um calmante leve, agora pedindo para que o senhor se controle, porque esses estresses danificam o organismo biológico. E daqui a pouco o senhor vai ter realmente um problema, por exemplo, no coração, que neste momento nada apresenta. Então a ciência chegou onde o espiritismo já tinha chego faz tempo, desde 1857. E Richard Simonetti nos lembra aqui a questão dos médiuns videntes. Quem tem a vidência, ou seja, que consegue ver
o lado espiritual da vida, sabe que todos nós, né, então vamos, todos nós somos contornados por uma aura magnética. Não é o perispírito, o corpo espiritual, é uma aura magnética. E o médium sabe dos pensamentos, das vibrações da pessoa pela coloração dessa aura magnética. Quanto mais a coloração for vívida, leve, isso quer dizer que mais espiritualizado está aquela pessoa. Quanto mais a aura magnética estiver escurecida, enegrecida, em tons cinzentos mais pesados, é porque essa pessoa está em desequilíbrio mental. E, obviamente, que isso é que vai trazer para nós as companhias espirituais, ou seja, bons espíritos vão se ligar àqueles que mantêm equilíbrio mental e que estão no campo do bem. Maus espíritos vão se ligar àqueles que mantêm desequilíbrio mental e que não elegeram o bem, a caridade, como faróis da sua vida. Por isso, então, tem razão o nosso Mestre Jesus, quando nos diz aqui que, da maneira como usamos os nossos olhos, vai ficar o nosso corpo. E isso nos chama a atenção para a famosa fofoca, os famosos comentários sobre a vida alheia, que falamos de viva voz, mas também utilizando as redes sociais, os aplicativos de mensagens. Muito cuidado, porque, como disse também Jesus, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que está na nossa mente, na verdade tem origem no nosso coração, ou seja, nos nossos sentimentos. E não adianta dizer que, mas eu falei sem pensar. Saiu de forma automática. Perante a lei divina, isso não é desculpa, porque nós nunca paramos de pensar. Nós sempre elaboramos os nossos pensamentos e sempre com base nos nossos sentimentos. E isso repercute, e primeiramente, em nós mesmos. Ou seja, ter maus pensamentos, falar mal dos outros, não utilizar bem a palavra, primeiramente faz mal a nós mesmos. Vai fazer mal a mim mesmo, porque me desequilibra emocionalmente, atrai para mim espíritos inferiores e atinge meu organismo físico. E isso pode gerar, sim, uma doença. Não apenas do coração, mas do fígado, dos rins, do pulmão, da mente, né, do cérebro. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, vamos pensar no bem, sentir o bem, colocar em prática. Olha a importância do princípio educacional de Jesus, o amai-vos uns aos outros, ou seja, amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso me amar, e em me amando, vou cuidar dos meus sentimentos, dos meus valores, meus pensamentos e meu corpo físico. E estar bem melhor para quando desencarnar. Então, aí eu me amando, e vou fazer isso com os outros, porque eu preciso também amar o meu próximo, não importa que quem seja. Mas ele não merece. Mas ele é o mal encarnado. Na verdade, é uma alma doente, é uma alma em desequilíbrio momentâneo, mas que um dia, não importa quando, vai entender a lei divina e vai se entregar à lei de amor. Os benfeitores espirituais, nas obras, por exemplo, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, ou do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, estão sempre dizendo isso. Não devemos julgar, não devemos condenar,
Todos são nossos irmãos e irmãs. E à luz da doutrina espírita, todos nós merecemos a compreensão, a compaixão, o auxílio fraternal em nome do amor. E esses que estão no mal, esses que não conseguem se controlar, são apenas almas doentes. Mas terão o seu encontro com o Evangelho, com a Boa Nova, terão o encontro consigo mesmos, vão reparar o mal que fizeram, como nós, e vão seguir em frente, porque o destino de todos nós é a perfeição, tanto intelectual quanto moral. Eis, então, aqui o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre esse ensino de Jesus, que está lá no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Vamos repetir? Você quer que eu repita? Vamos lá, para que, então, fixemos bem esse ensino, quando, então, Jesus nos disse: são teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que luz está em mim? Vamos nos perguntar isso? O que estamos, de fato, irradiando para os outros e que terá a volta para nós? Pensemos, meditemos e reavaliemos os nossos valores, os valores que regem a nossa vida. Sabe quem fez isso? Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho em toda a história da humanidade. E nós temos acompanhado a vida e obra de Paulo de Tarso e estamos utilizando o livro Paulo, um Homem em Cristo, autoria de Rui Kremer, publicação da Federação Espírita Brasileira. Rui Kremer foi valoroso companheiro do movimento espírita do Rio de Janeiro, presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, fez parte da CAPEM, do Lar Fabiano de Cristo, já retornado ao mundo espiritual. E assim, como eu recordei aqui, que conheci pessoalmente o Richard Simonetti, também conheci pessoalmente Rui Kremer, companheiro realmente boníssimo, simples, trabalhador, valoroso. E tivemos conversas, diálogos muito bons. Também aprendi muito com o nosso querido Rui Kremer, que teve um programa sobre Paulo de Tarso na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e a partir do programa é que vai surgir este livro, Paulo, um Homem em Cristo. Muito bem, nós estamos, então, acompanhando Paulo de Tarso, e ele está na cidade de Corinto, isso depois de terminar a segunda viagem. E hoje nós vamos destacar o capítulo 17 desta obra, que Rui Kremer intitulou Em Jerusalém com o produto da coleta. Lembrando que Paulo de Tarso, durante toda a sua segunda viagem, que foi para a Macedônia, Grécia, pegou parte lá da Europa, ele fez todo um trabalho de coletar recursos financeiros para enviar para a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, Casa do Caminho que tinha Simão Pedro à frente. Vou passar então a palavra a Rui Kremer, porque nós estamos lendo o texto dele, mas fazendo apontamentos ao mesmo para deixar bem claro esta narrativa que, na verdade, foi escrita para o rádio, e não exatamente para o livro, embora tenha sofrido adaptações para o formato impresso. Então, nos diz aqui Rui Kremer: é importante seja observado que o antissemitismo, tão comum na diáspora é a dispersão dos judeus, tirando-os da Palestina, era particularmente forte em Corinto, ou seja, lá em Corinto
havia um antissemitismo muito grande, ou seja, os judeus não eram bem vistos, nem pelos gregos, nem pelos romanos. O rompimento de Paulo com a sinagoga local foi um fator que veio, de certa forma, em favor do progresso da igreja. Desde aí, era cada vez maior o número de pagãos que acudiam à nova fé. Os judeus, agora liderados por Sóstenes, desde que Crispo se convertera, moveram um processo contra Paulo, junto à autoridade proconsular. A Acaia, a região, voltara a ser, desde o ano 44, uma província senatorial, portanto, governada por um procônsul, que era, na época, Marcos Anaeus Novatus, conhecido como Junius Galion, que assumira seu cargo no ano 52. Marcos Anaeus Novatus era filho de Anaeus Sêneca e irmão mais velho do famoso filósofo Sêneca. Tinha sido adotado por Lucius Junius Galion, razão pela qual tomara o nome de seu patrono, conforme a prática romana. Galion era um dos espíritos mais amáveis e cultos de seu tempo. Era uma nobre alma, amigo dos poetas e escritores célebres. Todos que o conheciam rendiam-se ao seu encanto pessoal. O irmão dedicou-lhe 2 obras, Da Cólera e Da Vida Feliz. Ele próprio escreveu alguns livros, hoje perdidos. Foi sua cultura helênica que levou o imperador Cláudio a nomeá-lo para o governo da província da Acaia. Sua saúde obrigou-o a abandonar o cargo antes do tempo. Galion, como o irmão, teve a honra, no tempo de Nero, de pagar com sua morte a sua distinção e honestidade. O fato de se ter associado, nos Atos dos Apóstolos, o nome de Galion e a primeira estada de Paulo em Corinto, nos permite ter uma das raras informações de cronologia absoluta da vida do apóstolo. O governo de Galion foi determinado graças à descoberta de uma inscrição na cidade de Delfos, contendo um rescrito de Cláudio, o imperador, na qual se faz referência ao procônsul. Movido o processo, o procônsul determinou audiência pública no tribunal. Na véspera do feito, Paulo foi aprisionado pelos judeus, ocasião em que impediu que os companheiros reagissem à prisão. As determinações de Galion, neste sentido, foram, diga-se de passagem, abusivamente cumpridas. No dia do julgamento, o tribunal estava repleto. Pela acusação falou Sóstenes e, em defesa de Paulo e da igreja, apresentou-se para falar Tício Justo. Verificou-se, então, um fato inesperado. Os gentios da Assembleia, ou seja, os não-judeus, ante o testemunho da defesa, prorromperam em demorados aplausos. Sóstenes conduziu a acusação destilando os argumentos habituais de blasfêmia, feitiçaria e deserção da lei. Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual, através de Chico Xavier, no romance Paulo e Estevão, nos revela um fato muito curioso. Enquanto Sóstenes fazia suas acusações, Galion mantinha um dos ouvidos fechados com um dedo. Sóstenes, desconcertado com essa atitude, e ao final de seu arrazoado, interpelou o procônsul sobre seu estranho comportamento. Depois de ouvir uma repreensão de Galion, que ele afirmou não ter que dar contas de seus atos, lembrou que, como administrador da justiça naquele tribunal, deveria guardar um ouvido para a acusação e o outro para a defesa. A explicação
provocou muitos risos entre os gentios. Após a emocionante defesa de Justo, Gálion declarou não haver encontrado qualquer crime em Paulo ou em sua igreja, e que as controvérsias doutrinárias, nas quais não lhe cumpria imiscuir-se, não deveriam ser causas de agitações. Paulo foi, de imediato, declarado livre. O recinto estrugiu de aplausos, e o que se viu a seguir foi a fúria dos gentios, que começaram a maltratar Sóstenes, sob o olhar complacente de Gálion. Da ira dos gentios, Sóstenes foi salvo por intervenção do próprio Paulo. Quando a sinagoga recorreu a Gálion, não se dava conta de que a aversão aos judeus era quase uma herança de família do Sêneca, e que o fanatismo faria pouca fortuna com um homem de temperamento tão equilibrado. Os Atos dos Apóstolos narram o episódio de maneira sintética e um pouco diferente das revelações de Emmanuel acerca do assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 14 a 16, lemos: E, querendo Paulo abrir a boca, disse Gálion aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se é questão de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porquanto eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, esta passagem que está lá em Atos dos Apóstolos. Eu não quero ser juiz nesses assuntos. Renan, que está aqui se referindo a Ernest Renan, estudioso do Evangelho, considera esta resposta admirável, apresentando-a como modelo para os governos civis quando os vão convidar ou intrigar para que se intrometam em assuntos religiosos. A sabedoria política do procônsul o evitou de entrar nas questões dogmáticas ou de fé. Os israelitas, mal refeitos do insucesso, voltaram a maquinar novas formas de agravo à igreja. Paulo, todavia, reunindo a comunidade, participou-lhe seu propósito de partir para a província da Ásia, onde era insistentemente requisitado por João, e de onde deveria rumar para Jerusalém, a fim de levar o produto da grande coleta que, em benefício dos pobres do caminho, empreendera ao longo da missão. Os cristãos de Corinto lamentaram a decisão, pois sem o concurso e a assistência do apóstolo, ver-se-iam órfãos de sua solicitude paternal e de sua indormida vigilância. Paulo, além do missionário admirável, era primoroso diretor de consciências. Ninguém, como ele, se encarregou melhor das almas, tratando os problemas educacionais de maneira mais viva e mais íntima. Paulo, ante a tristeza da comunidade, mostrou que a igreja, fundada e já consolidada, tinha que viver da continuidade de esforços, do carinho e da atenção de seus membros, e que a continuidade de sua presença apenas acirraria o ânimo dos judeus contra ela. Eram argumentos aduzidos aos seus deveres e às obrigações que o chamavam a Jônia e a Palestina. O apóstolo João, segundo Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, iniciara muito cedo suas atividades na comunidade de Éfeso, mas sem se desligar de Jerusalém. Embora seja reconhecida a estada de João na Ásia, onde parece ter vindo a falecer em idade muito avançada, tem sido difícil para os historiadores das origens cristãs levantar dados confiáveis acerca das atividades do filho de Zebedeu nessa cidade e, de um modo geral, na província da Ásia. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, não nos esclarece quando João teria chegado a Éfeso. Mas, enfim, os próprios Atos dos Apóstolos consignam
a existência, a estada de João ali em Éfeso. Muito bem, então, nosso Paulo de Tarso sai de Corinto para ir para Éfeso. Paulo vai embarcar no navio no porto de Cencreia e dali ele, então, se dirige até Éfeso para ter um encontro com João, o evangelista. Lá chegando, ele teve encontro também com Maria de Nazaré, a mãe do nosso mestre Jesus, porque João estava cumprindo aquilo que Jesus havia solicitado a ele lá na cruz. Mãe, eis o seu filho. Filho, eis a sua mãe. Solicitando a João, o chamado discípulo amado, que cuidasse, então, de Maria. E os dois estavam lá em Éfeso e vivendo num casebre de frente para o mar. E João é que cuidava ali da igreja de Éfeso, a igreja cristã de Éfeso. Paulo tem um colóquio, uma conversa com Maria de Nazaré e fecha com ela um plano dele, Paulo, ouvir dela as narrativas da vida e dos ensinos de Jesus para escrever um evangelho. Mas Paulo não vai conseguir cumprir com essa promessa, com essa ideia, mas quem vai fazer isso será Lucas, discípulo de Paulo de Tarso. Lá em Éfeso, Paulo deve ter ficado aproximadamente uma semana a 10 dias, e dali ele vai rumar para Jerusalém, e ele vai ser acompanhado de Silas e Timóteo, que haviam também se deslocado lá para Éfeso. E chega em Jerusalém, onde é recepcionado por Pedro, e ali os dois se abraçam, se confraternizam, e Paulo faz a entrega de todos os recursos financeiros que ele havia coletado para a Casa do Caminho, com a sua sede lá em Jerusalém. Paulo vai ficar em Jerusalém também pouco tempo. Calculam os historiadores que provavelmente ele ficou ali em Jerusalém também não mais do que 7 ou 10 dias. E ele fica sabendo, através do depoimento de Pedro, que as suas cartas, porque Paulo já vinha escrevendo cartas às igrejas cristãs, já fundadas por ele, que as suas cartas estavam sendo reproduzidas e estudadas. Olha que coisa maravilhosa! Assim, Paulo, feliz, embora abatido, porque não foi nada fácil realizar essa viagem toda pela Europa, Ásia, retornar a Jerusalém, mas ele sai firme com Silas e Timóteo para se dirigir a Antioquia. Antioquia, que é o ponto de partida e de chegada de todas as viagens de Paulo de Tarso. Vamos tomar uma água aqui. Muito bem. Nós vamos continuar a vida e obra de Paulo de Tarso semana que vem. Você já está convidado para mais esse encontro. E vamos saber agora o que Paulo fez retornando lá para Antioquia. Ele vai começar uma nova viagem? Será? E se ele for fazer uma nova viagem, ele vai para onde? O que vai acontecer com ele? Nós vamos saber todas essas coisas a partir da semana que vem, próximo episódio do nosso programa. Bem, nós estamos agora já nos minutos finais, e esses minutos finais são reservados para responder perguntas. Claro, perguntas que estejam ligadas de uma forma ou de outra ao Evangelho. E as respostas sempre à luz da doutrina espírita. Então, você já sabe, você pode utilizar aí o YouTube para, aí nos comentários, também enviar perguntas. Pode fazer isso sem nenhum problema. Nós recebemos uma pergunta assinada pela Célia Maria, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta:
por que Jesus nasceu numa manjedoura, entre animais, numa família pobre, se sua missão na humanidade era divina? Célia, você tem razão. A missão de Jesus é uma missão divina, ou seja, outorgada por Deus. Jesus veio à Terra para cumprir uma missão, a missão de nos trazer a lei de amor. Encarnou entre nós como governador espiritual do planeta para nos trazer essa lei. Agora, para nos trazer essa lei, ele não poderia ter encarnado como príncipe, num palácio cheio de mordomias, poder material, político. Não. Porque para aprendermos a lei de amor, nós precisamos, antes de mais nada, aprender as lições da humildade, da solidariedade, da bondade, da caridade, da fraternidade. Não tem como. Se ele viesse com toda a pujança, com ouro, com diamantes, como rei temporal, essa missão não seria cumprida. Então, todo o planejamento foi feito para que ele se apresentasse da forma mais simples possível. De fato, ele é filho de um casal pobre, da cidade de Nazaré, na Galiléia, sendo o pai um carpinteiro. Como era de praxe à época, as mulheres não trabalhavam, né? A sua mãe apenas do lar. Uma aldeia pequena, porque Nazaré era uma aldeia pequena, lá na Galiléia, próximas a Cafarnaum e outras cidades que são citadas no Evangelho. Então, simples, humilde, pobre, Jesus então cresce e aos 12 anos se apresenta no Templo de Jerusalém com os seus pais, porque isso era de praxe dos judeus na época, ou seja, a criança, quando adentrava a adolescência, né, ia iniciar a sua juventude, era levada pelos pais para se apresentar no Templo de Jerusalém, receber as bênçãos, é todo um ritual judaico. Jesus era um judeu, então isso foi feito. Seus pais peregrinam da Galiléia até Jerusalém e ali o menino se apresenta. E há aquela famosa cena que está narrada lá nos evangelhos, que os pais, José e Maria, se perderam de Jesus, estavam o procurando e vão encontrá-lo no interior do Templo de Jerusalém, reunido com vários sacerdotes do templo, que eram chamados doutores da lei, ou seja, eram sacerdotes de muito conhecimento sobre a lei mosaica, sobre a interpretação da lei mosaica, dos profetas. E quando eles chegam e vão chamar a atenção do menino, os sacerdotes dizem, não, estamos aqui admirados da sabedoria desse jovem. E eles ali estavam assim, tão admirados, que quase falam para os pais que sentiam que estavam diante do Messias. Na verdade, os pais já sabiam disso, porque tinham tido as revelações de ordem espiritual. Mas ainda não era a época, ainda era cedo. Jesus só vai iniciar realmente o seu messianato bem depois, por volta dos seus 30 anos de idade. E por ser um galileu, por vir de uma família pobre, trabalhadora, honesta, ter nascido numa manjedoura, é que ele pôde, então, ensinar, e não apenas ensinar, mas exemplificar, porque isso é muito importante. Não basta ensinarmos teoricamente, precisamos fazer os esforços para vivenciar aquilo em que acreditamos e que ensinamos aos outros. E se acreditamos, temos que ensinar a nós mesmos, antes de mais nada. Era o que Jesus fazia, sendo exemplo. Tanto que ele disse aos discípulos, amai-vos uns aos outros,
como eu vos amei. E eles sabiam muito bem que Jesus os havia amado intensamente e acima de toda e qualquer particularidade, independente das personalidades deles, dos acontecimentos. Portanto, Jesus não é apenas a teoria, Jesus também era o exemplo. Então, por causa de tudo isso, é que Jesus veio nessa condição, e nessa condição ele cumpriu a sua missão e marcou o mundo, antes dele e depois dele. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Foi muito bom ter estado com você, desejando que Jesus derrame suas bênçãos de paz e de amor sobre todos nós. Continuemos perseverantemente a nossa caminhada terrena, confiando em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos bons espíritos que nos auxiliam, engrandecendo assim a nossa fé diante das provas que ainda temos pela frente. Vamos então, através da caridade, através do amor, construindo um mundo melhor, uma humanidade mais perfeita que tanto sonhamos. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.